Bom dia, gente. Aqui eu vou dar prosseguimento ao que eu falei sobre Sara Shiva no meu último vídeo. Eu ia fazer uma live, mas decidi fazer um vídeo. E eu quero dizer o seguinte: em primeiro lugar, foi muito chato, assim, um monte de gente, né, crentes que entraram vieram me criticar. Gente que disse até que eu tinha inveja de Sara Shiva, né? Que eu não estava no pleno gozo das minhas faculdades mentais e insinuaram até que eu tenho um aspecto de uma pessoa que precisa ser internada numa clínica psiquiátrica, que eu não devia falar de pastores. Eu não vou explicar nada porque eu não dei explicação a ninguém. Mas se alguém vier fazer bullying, quando for comentar, eu desde já eu digo que eu excluo o comentário e denuncio por bullying. Porque ofender uma pessoa por pensar diferente não é uma atitude de uma pessoa democrática. E eu também não quero explicar, eu também não vou perder meu tempo dando explicação em quem vier dizer que eu preciso ler a Bíblia. Ou que eu sou uma frustrada. Então, eu quero explicar, eu vou falar sobre por que não dá para acreditar em pessoas como Sara Shiva, que dizem que previram a morte de alguém famoso. Como observou Antônio Malvadeza, um amigo que costuma acompanhar meu canal, ele disse: só aparecem pessoas dizendo que previram a morte de gente famosa depois que essa pessoa famosa morre. E é realmente isso, porque eles nunca dizem antes, só dizem depois que a tragédia aconteceu. Do mesmo jeito que foi com Sara Shiva, né? Que muita gente disse que é uma pessoa usada por Deus, já que ela é uma pastora, ela tem uma igreja e teria o dom da revelação. Do mesmo jeito foi Mãe Diná, com os mamonas assassinas. Mas por que essas pessoas só dizem alguma coisa, só dizem que tiveram essas visões, só dizem que tiveram essas revelações depois que a tragédia aconteceu? Hein? Outra coisa também que eu critiquei foi o fato de Sara Shiva ter dito que essas músicas de sofrência, já que Marília Mendonça era a rainha da sofrência, foi o fato de Sara Shiva ter dito que essas músicas atraem espírito de adultério, prostituição, destroem os lares. Existe algum estudo comprovando que você gostar de ler determinado tipo de livro ou revista, gostar de ouvir determinado tipo de música, ou gostar de ver determinado tipo de filme, programa, desenho animado, existe algum estudo provando que isso traz maldição para a sua vida? Não. Vou falar um pouco de mim mesma. Eu comecei a gostar de terror com 7 anos de idade. E não sou assombrada por fantasmas, monstros, por lobisomens, por vampiros. Não há garantia nenhuma de que gostar de um determinado tipo de coisa vá atrair maldição para a sua vida. Ó, não tem Otelo? Eu até falei no vídeo anterior. Otelo. Aquele que... A peça de Shakespeare na qual um homem é ciumento e mata a esposa. Se assim fosse, todo mundo que lesse Otelo ficaria enciumado e mataria a própria esposa. Assim como não dá para acreditar, assim que Sara Shiva possa ter o dom da revelação, também não dá para acreditar que certos gêneros de entretenimento possam trazer maldição para nossas vidas. Isso é um achismo, não passa de achismo. Eu sei que muitos crentes, eles acreditam que possa haver profetas em profecias, né? Mas quantas vezes pessoas não disseram prever o fim do mundo? Todo ano, praticamente todo ano aparece alguém dizendo que previu o fim do mundo. E até agora o mundo não acabou. Não foi? A Bíblia é cheia de profetas, né? O profeta Samuel, que ungiu o rei Davi, os profetas Isaías, Ezequiel, Daniel. Mas há provas de que esses profetas existiram? É verdade que a Bíblia também fala de José do Egito, que ele tinha o dom de interpretações, mas dá para a gente acreditar nesse tipo de gente na vida real? A gente não tem garantia de que essas coisas aconteçam.
Eu não estou querendo dizer para ninguém ter sonhos, ninguém isso. Só estou querendo dizer que as pessoas não devem depositar esperança em coisas sem garantia. E com certeza muita gente vai entender depois que eu falar por que eu não acredito mais em profecias, em pessoas que dizem o dom da profecia. Veja, imagine, e assim, muitos desses supostos profetas dessas igrejas evangélicas, quando eles vêm e fazem profecias em cima da gente, eles não diferem muito desses tarólogos, cartomantes, dessas pessoas que chegam, põem bola de cristal, leem nossa mão. Eles só dizem o que nos agrada. Isso aconteceu comigo. Esses supostos profetas, essas pessoas que têm o dom da iluminação, de ver o futuro, de assim chegar, olha pra gente e diz: eu vejo isso, isso e isso para você no seu destino. Eles só falam coisas agradáveis. Nenhum deles vai, por exemplo, dizer uma coisa desagradável. Do mesmo jeito que esses videntes, tarólogos e cartomantes só dizem o que a gente quer ouvir. Então não dá para acreditar. Não dá mesmo. Um senhor mesmo, eu conversando com ele sobre esses videntes, ele disse: a pessoa paga para escutar o que quer. Então, esses supostos videntes, né, que a gente vê nas igrejas evangélicas, que assim, muitas vezes, por exemplo, um chega e aponta a gente e diz: Deus tem planos maravilhosos para a sua vida. Não dá para acreditar nessas pessoas porque não há garantias de que essa pessoa esteja falando a verdade, de que essa pessoa esteja realmente recebendo uma iluminação. Não há. Eu não estou fazendo este meu trabalho por recalque, por inveja da iluminação de alguém. Eu estou fazendo isso para o bem da humanidade. Para que as pessoas não sejam enganadas, não sejam induzidas ao erro, como eu mesma fui um dia. Ó, uma boa prova. Eu mesma sou uma prova cabal de que não dá para acreditar nesses supostos videntes. Previram muitas coisas para mim. Muitas coisas quando eu estava na igreja evangélica. Havia um pregador ambulante que ele disse que eu era uma iluminada. E ele disse que ele previu coisas maravilhosas para mim. Ele disse: você vai ter um super emprego, eu estou vendo, você vai morar numa casa maravilhosa, você sempre vai ter o carro do ano. E até agora não aconteceu nada. Ele disse que eu era uma iluminada. Minha mãe chega se animou quando o ouviu dizer essas coisas. Ela disse: está vendo, Atenea? Tome posse da sua bênção. Não aconteceu nada. Chegou um momento em que eu disse: eu estou cansada, mãe, de esperar essa bênção que não acontece. A minha mãe disse: minha filha, tenha paciência. É porque para as pessoas de Deus as coisas são mais difíceis, mas no final a recompensa é maior. Ela disse isso. Mas isso de ficar esperando o tempo de Deus, porque minha mãe dava muita desculpa, né? Olha, Atené, é porque Deus está preparando algo melhor para você. Não vá atrás de qualquer emprego, porque Deus tem coisa melhor para você. E eu me sentia péssima com isso. Era eu pensando: Deus não se importa comigo. Eu orava de cara no chão pedindo a ele: meu Deus, eu quero passar num concurso para qualquer emprego. Eu não quero mais um emprego maravilhoso. Para mim, um emprego de um salário mínimo já está bom. Aí mãe dizia: não, Atenea, Deus tem coisas maravilhosas para você. Tenha fé, minha filha. Olhe, lembre quanto tempo Abraão precisou esperar até Isaac nascer. E é engraçado, né? Só na Bíblia a gente vê uma mulher de 90 anos ficando grávida. Se fosse nos tempos de hoje, com certeza Sara, ela faria tratamento numa clínica de fertilização. Só na Bíblia a gente vê mulher ficando grávida com 90 anos, virgem ficando grávida, jumenta falando, cobra falando, uma arca com todos os animais do mundo. A gente só vê isso na Bíblia, né? A gente só vê isso na Bíblia. Então, olha, a frustração que eu sentia, vou fazer uma analogia. Pense assim: uma pessoa chega, combina de se encontrar com você tal hora em tal lugar. Aí você chega e vai esperar por tal pessoa. A pessoa prometeu que iria se encontrar com você. Aí você vai e fica esperando por aquela pessoa não vai. Como é que você se sente? Naturalmente você se sente frustrado.
Do mesmo jeito, eu me sentia frustrada, porque eu não via nada acontecer. E eu dizendo para a mãe, mãe, eu estou cansada de esperar Deus agir. Aí as pessoas diziam, não, Atenea, você tem que deixar Deus ter o controle das coisas. Você tem que ter paciência porque tudo é só no tempo dele. Até agora, nenhuma dessas previsões maravilhosas que prometeram para mim aconteceu. Nenhuma. E olha, mas eu ainda fui dar chance, né? Eu ainda fui pro espiritismo, depois que eu me afastei da igreja evangélica. Eu ainda fui dar chance pro espiritismo. Né? Eu saí da igreja evangélica porque eu estava frustrada, estava achando que Deus não se importava comigo, que eu era insignificante, insignificante. Isso de eu sentir que Deus não me ajudava, fazia eu me sentir como nos meus tempos de criança, que eu sofria bullying e ninguém me ajudava. Eu sentia que ninguém se importava comigo. Aí quando eu ficava esperando essa bênção de Deus, eu sentia que Ele não se importava. Não estou falando isso para me lamentar, mas para que vocês vejam e que entendam que o que eu estou fazendo é pelo bem da humanidade, para que as pessoas deixem de acreditar em mentiras. E muitas pessoas que acompanham o meu canal entram em contato comigo e falam que ficaram esperando, passaram anos esperando bênçãos que nunca aconteceram. Houve uma mulher que o depoimento dela me deu vontade de chorar. Ela disse: o prazo de Deus me abençoar já prescreveu, porque eu cheguei à menopausa e não realizei o meu sonho de ter filhos. Pensem como isso é frustrante. Você passar, às vezes, uma vida inteira esperando por uma bênção. E depois, quando eu já estava no espiritismo, quando minha mãe estava com câncer de mama, vieram pessoas do centro espírita dar o passe sobre ela, né? O passe, a imposição das mãos. Mesmo quem não é espírita sabe do passe. Disseram que minha mãe iria se curar. E vejam, minha mãe morreu. Então, não dá para a gente acreditar. Eu não estou dizendo, olhe, e quando eu falo que dessas profecias que não se concretizam, eu sei que isso não prova que Deus não existe, mas prova que não dá para acreditar nessas pessoas que fazem essas profecias. Porque, e quando eu penso no sujeito que fez bem muita profecia para mim, que disse que eu era uma iluminada, eu só penso o seguinte, ou ele mentiu ou ele teve uma alucinação. Então é a mesma coisa de Sara Shiva. Ou ela está mentindo, ou ela teve alucinações. Olha, e se alguém não gostou do assunto que eu estou abordando hoje, paciência. Porque, não, olha, se você acha que eu estou fazendo isso por inveja dela, porque ela é uma iluminada, é uma pessoa de Deus, é alguém que tem autoridade para entender do mundo espiritual, paciência. Eu não criei este canal para crentes. Assim como um pai de santo com certeza não cria canal para quem não acredita em orixás. Bom dia a todos.